Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Devocional da Igreja Batista Central em Laranjal. É o Devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. E você é o nosso convidado nessa jornada, onde nós trabalhamos a espiritualidade, onde nós falamos com Deus através da oração e ouvimos Deus através da Bíblia, que é a palavra viva do Senhor. O nosso objetivo é fazer com que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que os nossos sentimentos espirituais sejam trabalhados e aguçados para que nós possamos ver Deus e sentir Deus todos os dias, em todos os momentos. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Então, se você quiser e puder, feche os seus olhos, vamos falar com o Papai do Céu, agradecendo a Deus pela sua vida, pela nossa igreja e pela oportunidade que temos de ler a sua palavra e aprendermos mais dele. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, não precisamos de mais nada. Aleluia! Colocamos em Tuas mãos, ó Deus, esse momento e pedimos que o Senhor fale os nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, estamos estudando o livro de Neemias. Estamos em Neemias capítulo 5. Hoje serão os capítulos 5, 6 e 7. Nos capítulos anteriores, nós vimos Neemias retornando para Jerusalém, retornando para aquela região do Reino do Sul, para que pudesse reconstruir os muros e a cidade. Esdras já havia reconstruído o templo, o altar, feito uma aliança do povo com Deus. Mas agora Neemias, o grande governador, o grande servo de Artaxerxes, mas antes de ser servo de Artaxerxes, ele era servo do Deus Criador do céu e da terra. E ele pede ao rei para retornar à sua cidade, o rei permite que ele volte e ele começa a reconstruir. Porém, Sambalate, Tobias, entre outros, se reuniram para poder atrapalhar essa reconstrução, a ponto de usar força física, não somente perseguição moral, espiritual, religiosa, mas também eles usam força física, a ponto de Neemias falar que aqueles que reconstruíam a cidade tinham numa mão uma ferramenta e na outra uma arma, exatamente para que estivessem atentos. Obviamente que isso é uma metáfora, mas o que Neemias queria dizer é que eles estavam atentos a todo mal que os seus inimigos poderiam infligir contra eles. Bem, isso deixa para a gente um ensinamento, né? Irmãos, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Às vezes a gente brinca de ser crente e a gente baixa a guarda. E quando a gente baixa a guarda, o inimigo, ele entra com toda a força para destruir as nossas vidas. Portanto, esteja atento, que em uma mão você esteja preparado e a outra mão você esteja pronto para poder atacar e vencer. Que uma mão se defenda, que a outra mão ataque. Que com uma das mãos você possa pregar a palavra de Deus, indicar a palavra de Deus, segurar nas mãos das pessoas que precisam desse amor do Senhor, mas que a outra esteja empunhada em oração para que você possa clamar ao Senhor, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e nós não podemos lutar contra os nossos inimigos com a nossa força física, mas sim com a nossa capacidade espiritual. É por isso que nós fazemos esse devocional, para que você esteja preparado para lutar contra o inimigo, não com suas forças, mas com um poder espiritual, ok? Então vamos lá. Capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar de muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras
nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. Bem, a cidade estava sendo reconstruída e algumas poucas pessoas tinham a posse das terras, e principalmente as terras que produziam trigo. Então aqueles que chegavam com poucas posses, apenas com o desejo de reconstruir a cidade, eles precisavam pegar o pouco que tinham para comprar o trigo, para fazer o pão, para se alimentar. Então eles estavam ficando já sem posses e estavam ficando com fome, porque o dinheiro já tinha acabado. Eles levam esse assunto para Neemias, e Neemias intercede. Mas antes disso, no verso 7 diz assim: fiz uma avaliação de tudo, então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles. Neemias então intercede pelo povo, e eles concordam em não cobrar mais do que o devido, em não cobrar juros, em não colocar um peso maior do que o povo deveria ter nas suas costas. Quando o povo tem um governante que trabalha em função deles, o povo sorri, o povo se alegra, a festa. Mas quando o governante não é pelo povo, o povo sofre. Isso acontece também no nosso meio, na liderança. Se a liderança obedece a Deus, o povo fica feliz, o povo fica satisfeito. Mas se a liderança não obedece a Deus, o povo fica insatisfeito, o povo fica triste. E o nosso objetivo enquanto líderes é honrar a Deus em primeiro lugar, mas fazer com que os nossos liderados também fiquem felizes. E no verso 13, ele tem uma atitude que demonstra o que ele estava pensando. Neemias: também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse amém, e louvou ao Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. É mais ou menos assim, né? Quando fica uma poeirinha agarrada na sua roupa e você bate na roupa, a poeira sai. Era mais ou menos isso que ele queria dizer. Olha, assim como nós batemos na roupa, batemos a borda da roupa para a poeira sair, isso vai acontecer com quem não obedecer. Deus vai sacudi-lo, Deus vai fazer com que os seus bens sejam retirados como poeira e vão sofrer as consequências da sua desobediência. O povo disse amém. E Neemias, como um bom líder, ele dá exemplo. Verso 15 diz assim: mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e de vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro, e todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. O que Neemias estava dizendo é o seguinte: olha, quando eu pude comprar a terra porque era barato, porque ninguém queria, eu não comprei, porque eu queria que a terra fosse do povo. E ele chega a dizer que ele não comia a comida dos governantes, que ele comia uma comida simples, porque ele queria ser o exemplo. Você, meu irmão que é líder, você, meu irmão que é pai, que é mãe, dê o exemplo com atitudes. Dê um exemplo através do dia a dia, porque as palavras são vazias, mas as atitudes, elas são cheias de verdade. Então, seja o exemplo para o seu filho, seja o exemplo para o seu liderado, seja o exemplo para todos aqueles que estiverem observando você e tomando você como exemplo. Seguindo em frente, vamos para o capítulo 6. Novamente, Sambalat, Tobia e agora também tem o Gesem, o árabe, eles souberam que Neemias estava tendo êxito na construção dos muros. E eles começam novamente a acharcar, começam novamente a querer impedir que as muralhas e a cidade fossem construídas. Verso 2 diz assim:
Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Neemias estava empenhado e o que os seus inimigos queriam fazer era retirá-lo daquele empenho, daquele ritmo, para que eles pudessem fazer-lhe mal. Primeiro mal seria desanimá-lo. Segundo mal, talvez fosse até matá-lo, para que a obra não tivesse continuidade. Irmão, irmã, se Deus te deu uma incumbência, uma atividade, um dom, não pare. Não desça para negociar com o inimigo. Não deixe o seu trabalho para se seduzir, ser seduzido por Satanás. Não se deixe, irmão. Não deixe a obra que Deus entregou nas suas mãos, mas continue firme, continue forte. Nem desça para falar, para dar atenção aos inimigos, porque a obra que Deus colocou na sua mão é muito maior do que os inimigos que querem te derrubar. Acredite nisso. Então ele usa, esse texto é largamente usado, né, para falar sobre quando estamos fazendo algo que não podemos parar, né? Então, não desça para negociar com os inimigos. E eles não falaram uma vez só, né? Nessa ocasião já tinham falado 4 vezes. E Neemias sempre se posicionando de forma positiva. Verso 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Talvez você já tenha negociado com o inimigo, talvez você tenha sido seduzido pelo mal, mas ainda dá tempo. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que te fortaleça para que você não caia mais. Peça ao Senhor que te dê ajuda para que você possa suportar a tentação. Ainda dá tempo, ainda que você tenha caído, ainda que você tenha pecado, peça perdão pelo seu pecado e peça ao Senhor para te fortalecer, para não cair novamente. No verso 15, diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Neemias ele concluiu aquilo que ele tinha projetado como objetivo. Ele alcançou o seu alvo. Você é daquelas pessoas que começa e não termina? Pois é, que em nome de Jesus você seja liberto disso hoje. Que a partir de hoje, aquilo que você começar, você termine, a não ser que seja errado, abandone no meio do caminho. Mas se for certo, então que você conclua a obra que Deus colocou na sua mão. Seja liberto hoje de qualquer tipo de influência que faça de você uma pessoa fracassada. Você não é fracassado. Você foi escolhido por Deus para poder alcançar vitória. E que você alcance os seus objetivos. Capítulo 7, verso 4, diz assim: ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres e oficiais de todo o povo e registrá-los por famílias. E encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. Irmãos, o reino de Deus ele está avançando, mas ainda existe muitos lugares que o reino de Deus ainda não chegou. E eu tenho certeza que Deus está te chamando para avançar e alcançar esse reino. Portanto, olhe ao redor e veja quantas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. São lugares para serem preenchidos. Então que você hoje assuma a sua responsabilidade e faça avançar o reino de Deus, principalmente na vida das pessoas que ainda não conhecem. Neemias fez isso de uma forma, ele fez com que o povo retornasse, ocupasse o seu lugar e fez isso de forma ordenada, de forma organizada. Não tente avançar, não tente conquistar pisando em cima das pessoas. Seja organizado e cumprindo a vontade de Deus. Logo em seguida nós vemos aqui
os nomes dos líderes e dos descendentes que retornaram para Jerusalém para que pudessem fazer de Jerusalém uma grande cidade, como no futuro acabou sendo, né? Até hoje. Existem grandes pensadores, Albert Einstein, entre outros, que foram ganhadores aí de prêmios Nobel e que demonstraram ter muito apreço pelo seu lugar, pela sua terra, pela sua família, de quem eles descendem. Bem, no versículo 65 do capítulo 7 diz assim: por isso o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar Urim e Tumim. Bem, Neemias não tinha conseguido achar a descendência, a genealogia dos sacerdotes, apenas de alguns. Então, mas precisava de muito sacerdote, de muito levita para poder cuidar de toda a parte religiosa. E ele estava esperando que um sacerdote que pudesse usar as pedras Urim e Tumim para que pudessem decidir. Porque quando eles não tinham certeza de algo, documento, ou uma forma de decidir, eles usavam essas pedras. Essas pedras de uma forma espiritual, de uma forma sobrenatural, melhor dizendo, elas davam respostas, elas tinham essa capacidade de tirar a dúvida quando eles estavam em dúvida sobre alguma coisa. E encerrando, versículo 73 diz assim: os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. O povo estava voltando para Jerusalém, mas de forma organizada, de forma ordenada, para que a partir dali eles pudessem se tornar novamente uma grande nação, certo? Bem, no texto que nós lemos hoje, que nós acompanhamos hoje, nós vimos aí a tentativa de intimidação que o poder das trevas estava tentando exercer sobre Neemias, mas ele não deu espaço. Meu irmão, minha irmã, não dê espaço, não dê vantagem para o inimigo pensando no que ele quer que você pense, se ocupando com o que ele quer que você se ocupe. Não faça isso. Se ocupe com o que Deus quer que você se ocupe. Dê ouvidos àquilo que Deus te fala. Não dê ouvidos a Satanás. Ele vai tentar te enganar. E não brinque com ele, porque ele não brinca de ser inimigo, tá certo? Bem, vamos orar então, agradecendo a Deus por esse momento e clamando a Deus pela sua vida. Vamos? Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, a Deus, por esse dia que o Senhor nos concede. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Eu quero clamar ao Senhor pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão acompanhando esse devocional. Peço que o Senhor os abençoe com graça, com paz, com cura, com restauração, com respostas. Eu te peço, ó Deus, cuida do meu irmão e da minha irmã. E permita-nos, ó Deus, amanhã estarmos novamente aqui trabalhando em cima desse devocional, trabalhando a nossa espiritualidade através desse devocional. Ó Deus, eu te peço que o Senhor providencie emprego para aqueles que precisam, que o Senhor restaure lares, que o Senhor reconstrua relacionamentos, que o Senhor cuide, ó Deus, de relacionamentos entre pai e filho, entre mãe e filha, entre marido e mulher, que o Senhor restaure, ó Deus. Eu coloco em tuas mãos estas vidas e peço que o Senhor liberte de todo mal, cure de toda doença e dê as respostas necessárias para que haja paz no coração dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe e que você tenha um domingo na presença do Senhor, porque Ele te ama muito. E a Igreja Batista Central em Laranjal, ela está de braços abertos para você. Então, vem com a gente. Hoje, domingo, 9 horas da manhã, tem Escola Bíblica Discipular, às 10 tem culto e à noite, às 7 horas da noite, nós teremos o nosso culto Anunciar, celebrando a comunhão. Estamos comemorando 34 anos e hoje o tema do culto é comunhão. Então, vem participar com a gente. Que Deus te abençoe, um excelente domingo e até amanhã, se Deus permitir. Graça e paz.